O anime começa com o nosso protagonista, Van Neil Fértil, que reencarnou em outro mundo após morrer por exploração excessiva no trabalho. Agora, nesse novo mundo, ele se encontra no corpo de uma criança de 2 anos e possui as memórias do antigo dono do corpo. Ao se encontrar com sua criada, ela se surpreende ao ver que ele consegue falar fluentemente, e Van comenta os nomes de seus familiares, deixando a criada ainda mais chocada. Em certo momento, porém, ele pergunta onde eles se encontram. Um tempo depois, enquanto todos estão comendo, conhecemos o restante de sua família. O terceiro filho, Sesto, o do meio, Yard. O primogênito, Múrcia, além do líder da família e marquês, Jalpa. O clima à mesa é bastante tenso, exceto pela parte do pequeno Van, que é muito malcriado com a criadagem. Seu pai pergunta quais tarefas cada um tem para aquele dia, e seus filhos, um pouco nervosos, comentam sobre seus deveres. Quando chega a vez de Van, ele responde que, na verdade, não sabe, pois há muitas coisas a fazer, mas que está interessado em aprender sobre a cultura e a história daquela nação. Seus irmãos se surpreendem ao ouvi-lo, enquanto o pai cai na risada. Ele fica impressionado ao ver que, com apenas 2 anos, Van já é alguém extraordinário, e deixa claro que, com ele, o futuro da família está garantido. O marquês também demonstra ansiedade para ver o exame de aptidão mágica de Van quando ele completar 8 anos, pois espera grandes coisas dele. Em seguida, é explicado que naquele mundo existe a aptidão mágica, algo essencial. A nobreza deve dominar os elementos de ataque para proteger o povo, como terra, água, vento e fogo. Aqueles que possuem aptidão para outros elementos são considerados uma desonra. O pai e os irmãos de Van possuem aptidão para os 4 elementos. Um tempo depois, Van começa a perguntar à criadagem sobre as coisas daquele mundo, e descobre que existem outras raças, como elfos e anões. Além disso, também existem minerais mágicos capazes de armazenar energia, assim como o Meu Power, ou seja, isso é magia. No entanto, eles são interrompidos pelo mordomo da casa, Espada, que pergunta a Van se ele ainda se lembra das coisas que aprendeu. Van responde que às vezes esquece alguns caracteres, mas que ainda se lembra bem do que estudou até então. Espada o coloca à prova perguntando quanto é 3 plus 2. Van fica um pouco nervoso, pois aquele mordomo assustador lhe dá medo, mas responde corretamente. Espada então diz que, a partir de agora, ele será o responsável por suas tutorias, e assim começam as aulas infernais. Van é bombardeado com estudos, mas graças a isso, aprende rapidamente a ler e escrever em apenas 1 semana. Claro, ele aprende a ler e escrever naquele mundo, ou seja, um tipo de escrita completamente diferente. Assim se passam 2 anos sob a tutela de Espada, e agora, com 4 anos, começam suas aulas de esgrima. A criada chamada Tio acaba lhe dando uma bela humilhação, e ele, envergonhado, vai atrás dela. No entanto, as outras criadas a detêm e avisam a Tio que ela está arriscando a própria vida ao zombar do jovem mestre, pois zombar de um nobre é um crime grave. Elas pedem que Van a castigue, enquanto Tio aperta as nádegas de nervoso. Porém, Van apenas lhe dá um tapa leve na cabeça como repreensão. As outras criadas dizem que isso não é suficiente, mas Van responde que, para ele, é. Dessa forma, passa-se 1 ano praticando esgrima, e ao completar 5 anos, ele já consegue lutar de igual para igual com crianças militares mais velhas, mostrando-se muito superior. Afinal, são apenas crianças, e seus ataques são bastante previsíveis. O mais surpreendente para todos, porém, é como Van consegue se relacionar com pessoas comuns, ao contrário de seus irmãos, que olham todos de cima. Enquanto descansa, o subcomandante Di se aproxima e pede para ver suas mãos. Ao observá-las, fica surpreso por não haver calos, pois imaginava que Van treinava até a noite. Van, então, explica que estudar demais o deixa exausto. Di revela que, segundo os rumores, Espada quer que ele estude o triplo dos outros. Van não consegue acreditar. Ainda assim, Di avisa que, se ele quiser aprender mais sobre esgrima, pode conversar com Espada, pois aquele velho é muito teimoso. Di acredita que o jovem senhor deveria se dedicar à arte da espada, e ele próprio se encarregaria de torná-lo o melhor espadachim do reino. Van responde que gosta das 2 coisas, então continuará se esforçando. Di entende, mas diz que ele mesmo irá treiná-lo pessoalmente, e garante que não irá forçá-lo demais, já que ele ainda é uma criança. No entanto, Van sabe perfeitamente que isso é mentira. Quando começam as aulas personalizadas, ele descobre que Di é outro demônio, que o treina o dia inteiro, e nos momentos de descanso, manda que ele fique em posição de guarda para descansar e treinar ao mesmo tempo. Esse sujeito não é apenas um demônio, também é um idiota. Tio se encarrega de confortá-lo enquanto Van pensa que, embora os dias sejam exaustivos, a verdade é que ele se diverte todos os dias desde que reencarnou. O maldito Di começa a dançar, enquanto Van pensa que vai viver e aproveitar essa nova vida ao máximo. Assim passou-se mais 1 ano, e agora com 6 anos, todos começam a chamá-lo de menino prodígio. Porém, tantas aulas de esgrima e estudos estão praticamente acabando com ele, então decide dar uma escapadinha até o mercado com Tila, já que planeja virar um vagabundo.
No mercado, ele pergunta sobre uma grande infraestrutura, e Tio explica que aquela é a grande companhia Mari, uma enorme empresa mercantil com filiais por todo o reino. No entanto, o momento é interrompido por um homem que leva uma criança amarrada. Ao perceber que estão olhando, ele pergunta: o que diabos eles têm? Os soldados entram em posição de guarda por ele ter faltado com respeito ao jovem senhor, mas Van os impede, e pergunta por que ele está levando o menino amarrado. O homem responde que pode fazer o que quiser com o próprio filho e que está levando-o para vendê-lo como escravo. Tio explica que famílias pobres vendem seus filhos como escravos quando não conseguem sustentá-los, para assim sobreviver. Nesse momento, uma jovem morena de cabelo avermelhado se surpreende ao reconhecer Van como o filho do marquês. Ele se pergunta como ela descobriu, mas entende tudo quando Tio mostra a capa. A garota se apresenta como Rosalie e os convida a entrar na companhia para comprar tudo o que desejarem. O homem de antes entra em pânico ao descobrir que Van pertence à família do marquês. Van, então, pergunta a Rosalie quanto ela daria àquele sujeito pelo menino como escravo. Ela o observa e pergunta ao pai do garoto qual é a aptidão mágica dele. O homem responde que o filho possui aptidão para roubo, o que significa que ele não vale nem 3 grandes moedas de prata. Furioso, o homem parte para cima do menino, dizendo que ele não vale praticamente nada. Rosalie pergunta o que diabos ele está fazendo com o próprio filho, mas o homem manda que ela não se intrometa. Nesse momento, Van intervém e avisa que comprará o menino por 5 grandes moedas de prata. Tio entrega o dinheiro, e o homem vai embora imediatamente. Van se aproxima do garoto, se apresenta e o liberta. Ao perguntar seu nome, o menino diz se chamar Kamsin. Van lhe diz que agora ele está livre e pode ir para onde quiser. Porém, ao perceber que Kamsin não tem para onde ir, pergunta se ele gostaria de ir com ele para a mansão. Um dos guardas avisa que duvida muito que o marquês permita a entrada dele, a menos que seja levado como escravo. Van lamenta a situação e pergunta a Kamsin se ele aceitaria segui-lo dessa forma. Kamsin responde que sim. Antes de comprar roupas para ele, Rosalie cuida do contrato de escravidão. A marca surge na mão de Kamsin, e Rosalie explica que ela permanecerá enquanto o contrato estiver ativo. Ela também avisa Van que, por ser a primeira visita dele, deixará isso de graça. Van agradece, e Rosalie, surpresa por um nobre ter agradecido, sai correndo. Com o passar do tempo, Kamsin passa a viver tranquilamente na mansão, trabalhando para Van. Em certo momento, ele avisa que o subcomandante Di está procurando por ele. Van lhe entrega um biscoito como suborno para que não diga onde ele está, mas Kamsin responde que ele já deveria saber. Van pergunta pelos seus luvas e Kamsin diz que não se importa em mostrar o vínculo com seu senhor. Porém, ao saber que Van as comprou especialmente para ele, coloca-as imediatamente e, ao ouvir que Di está vindo, sai rápido do quarto dizendo que Van não está ali. Mesmo assim, Di percebe as migalhas no rosto de Kamsin e entende que Van o subornou. Após alguma discussão, Di decide levar Kamsin para treiná-lo no lugar de Van. Van pede desculpas a Kamsin, e assim os anos continuam passando. Quando Van finalmente completa 8 anos, chega o momento do exame de aptidão mágica. Todo o reino está ansioso pelo resultado, mas, no dia do exame, tudo fica sombrio ao descobrirem que Van não possui aptidão para nenhum elemento mágico. Ele tem apenas aptidão para a magia de produção, considerada a mais patética de todas, já que serve apenas para criar espadas ou joias, coisas que já podem ser feitas sem magia. Com uma magia tão fraca, ele não seria capaz de proteger o povo. Seu pai declara que ele é uma decepção, e que foi um erro depositar tantas esperanças nele. O marquês segura a espada e Van entra em pânico, se perguntando o que diabos deve fazer. No último momento, porém, seu irmão intervém. O pai pergunta o que ele pensa que está fazendo, e Múrcia responde que, na fronteira do marquesado, existe uma aldeia que, devido à sua localização, nunca conseguiu se desenvolver. Múrcia sugere que o melhor seria enviar Van para lá. A aldeia tem apenas cerca de 100 habitantes e não possui produtos especiais. Ao norte, há montanhas ricas em recursos, mas habitadas por grandes bestas mágicas. Além disso, a região faz fronteira com o condado de Ferdinand, e do outro lado, com o reino inimigo, Yelineta, servindo apenas para exercícios militares ocasionais. O pai entende que se trata de um território recém-anexado, cuja lealdade ainda é frágil, e que enviar alguém da família poderia trazer bons resultados. Assim, ele informa a Van que lhe confia o senhorio daquela aldeia e que ele deve partir assim que estiver pronto. Em seguida, parabeniza Múrcia por ter encontrado um bom uso para aquele inútil. Quando o pai e os outros irmãos se retiram, Múrcia pede desculpas a Van, dizendo que não suportava vê-lo sofrer e que por isso fez uma proposta tão absurda. Van responde que graças a ele, não morreu. Múrcia diz para ele não se preocupar e que, mesmo que não seja muito, fará tudo o que estiver ao seu alcance para ajudá-lo. E no dia seguinte, Tio fica furiosa porque, mesmo seu senhorzinho não tendo aptidão para a magia, ele continua sendo alguém muito sábio e admirável. Para ela, é uma injustiça horrível que ele seja exilado para uma aldeia remota. Van responde que ela não precisa se preocupar, pois na verdade, ele está animado.
Dessa forma, terá mais tempo livre e ainda poderá moldar aquela aldeia do jeito que quiser, vivendo de maneira tranquila e feliz. Ele observa o carregamento de sua bagagem e percebe que não lhe deram uma escolta oficial. No entanto, seu irmão Múrcia contratou 10 aventureiros para protegê-lo durante a viagem. Van se sente muito grato a Múrcia. Nesse momento, Tila corre até ele e avisa que é sua criada pessoal e que pretende ir junto. E não é só ela. Di também decide acompanhá-lo para continuar ensinando-lhe a arte da espada, embora Van preferisse que ele ficasse. Ele fica surpreso, pois teoricamente não deveriam ter designado cavaleiros para acompanhá-lo. Porém, Di não se importa nem um pouco e manda Art e Eloy se prepararem. E não para por aí. Espada também decide acompanhá-lo, dizendo que resolveu adiantar sua aposentadoria, já que seu sucessor está pronto, e que prefere passar a velhice supervisionando a educação de Van. Van não consegue acreditar nisso. Assim, ele parte em viagem, pensando que tudo seria bem silencioso, já que seu pai não queria que ninguém soubesse que ele havia sido exilado. No entanto, no caminho, uma garota pergunta por que ele está indo embora. Van pergunta como ela ficou sabendo, e ela aponta para a grande despedida que estão fazendo. Art explica que essas são ordens do subcomandante Di, pois ele achou uma pena Van deixar a cidade de forma tão discreta e que o mínimo que poderiam fazer era lhe dar uma despedida digna. Van lembra que seu pai ordenou que nada fosse revelado, mas Art responde que o problema é que o Sr. Di acabou dormindo, e quando acordar, eles dirão para retirar os estandartes. Porém, Van vê o maldito Di gritando sua despedida em voz alta, enquanto Argo, constrangido, sai estrategicamente. Assim, Van deixa o reino da melhor forma possível, cercado pelo carinho de todos os cidadãos. No caminho para o território de Van, ele pega um galho e o transforma em uma pequena espada, chocando os outros. Kanshin pergunta se aquilo é magia de produção. Van confirma, dizendo que queria testá-la um pouco e espera que seja útil para alguma coisa. Nesse momento, eles chegam à vila. Van comenta que, se Kanshin se cansar da vida ali, não há problema algum em voltar para a casa do Marquês, pois o contrato de escravidão pode ser cancelado. Ele ainda diz que pedirá para seu irmão, Múrcia, cuidar dele. Kanshin recusa imediatamente, afirmando que não irá embora e que sempre estará ao lado de Van para protegê-lo. De repente, a carruagem para. Van, preocupado, pergunta o que está acontecendo, e Arby responde que a vila está sendo atacada. Todos descem da carruagem e começam uma reunião para decidir o que será feito. Di acredita que os inimigos sejam uma gangue de bandidos ou um grupo de ex-mercenários, já que aparentam ter experiência em combate. Van percebe que, apesar de a vila estar cercada, as flechas passam tranquilamente por cima da cerca. Em frente aos portões, há homens bem durões, em um número aproximado de 50 pessoas. Di pede permissão a Van para entrar na batalha, dizendo que, se trabalharem juntos, podem conseguir vencer. Um aventureiro se opõe imediatamente, alegando que são poucos em número. Di admite que será perigoso e que provavelmente haverá vítimas, mas acredita que conseguirão combater os inimigos. Novamente, o aventureiro se opõe, afirmando que foi contratado apenas para escoltar Van até a vila, e não para entrar em uma guerra onde seu grupo pode ser morto. Di pergunta se, pelo menos, ele poderia proteger Van caso as coisas saiam do controle, já que os cavaleiros irão atacar sozinhos. O aventureiro aceita, mas Espada vai contra a ideia, dizendo que, se Di morrer, o futuro da vila será precário. Espada comenta que é um mago dos 4 elementos e explica seu plano. Primeiro, construirá uma barreira, e os aventureiros deverão atacar à distância por trás dela. Quando o inimigo focar neles, Di e seus homens atacarão pela lateral. Van pergunta se Espada realmente pretende lutar, o que o mordomo confirma, dizendo que se ele não continuar o ataque por trás da barreira, os criminosos conseguirão matar Di e os cavaleiros. Van diz que desse jeito, Espada acabará morrendo, mas o velho responde que é uma honra mostrar serviço no final de sua vida. Ainda assim, Van sabe que, se Espada e Di morrerem ali, ele não terá chance alguma de desenvolver o território, sem contar que seu pai, o Marquês, provavelmente o mataria. Então, Van afirma que o papel de servir como isca será dele. Tio se desespera e nega imediatamente. Kanshin diz que irá no lugar de Van, mas ele recusa e declara que assumirá esse papel, pois recebe treinamento intensivo do capitão dos cavaleiros todos os dias, e não morrerá facilmente. Mesmo que isso aconteça, é dever do Senhor das Terras morrer por seu povo. Além disso, como ele não revelará seu nome, isso não causará problemas para a família do Marquês. Vemos então um flashback, no qual Orto, o líder do grupo de aventureiros, reclama por ter que escoltar um nobre riquinho, dizendo que não há ninguém decente entre os nobres, pois todos discriminam plebeus e aventureiros. Seus companheiros perguntam por que ele aceitou a missão, e ele responde que planejava ficar no território do Marquês Feltio por um tempo e não teve escolha a não ser aceitar. Nesse momento, Van aparece, cumprimenta os aventureiros e agradece por aceitarem a escolta. Ao sair, agradece novamente, fazendo Orto comentar que, em raros casos, aparece um nobre decente. Voltando ao presente, Orto avança e diz que deixaram suas vidas nas mãos de Van, o que o deixa confuso.
O aventureiro explica que uma criança está arriscando a própria vida e que, se ele não fizer nada, seus companheiros ficarão furiosos com ele. Pluriel comenta que sempre zombou da determinação dos nobres, pois eles apenas sabem falar, mas Van é diferente, e por isso irão confiar nele. Ao passar ao lado de Van, Dee diz que eles são os cavaleiros que servem a casa do Marquês e que, ao proteger Van, estão protegendo o futuro da família de Marqueses. Espada comenta que não pode aceitar uma tática tão irresponsável e diz que, depois que tudo se acalmar, Van precisará aprender profundamente sobre o peso da responsabilidade de ser um candidato a futuro marquês. Ele então modifica o plano, criará uma barreira e atacará de longe, enquanto Dee e seus homens irão pela esquerda e os aventureiros pela direita. Espada rapidamente cria uma barreira de terra, deixando Orto impressionado com a velocidade, pois não imaginava que ele fosse um mago desse calibre. Um de seus companheiros comenta que, se Espada não aceitasse lutar ao lado do jovem mestre, ele faria isso em seu lugar. Orto pensa que se Van se tornar o próximo líder da família, isso seria algo muito bom, pois ele é um nobre decente. Os bandidos continuam disparando flechas, comentando que será fácil, até que um deles é atingido por uma flecha pelas costas. Eles percebem que o ataque vem de trás de um muro que não estava ali quando chegaram. O líder ordena que ataquem as pessoas atrás do muro, mas quando avançam, Dee surge pela esquerda, dizimando-os, enquanto Orto vem pela direita, fazendo o mesmo. O ataque se torna cada vez mais intenso, e os bandidos percebem que estão sendo encurralados. Os aventureiros e cavaleiros continuam eliminando os inimigos, até que Dee aparece com uma aura ameaçadora e diz que aqueles que quiserem morrer podem dar um passo à frente. Os bandidos entram em pânico e começam a fugir. O líder avança rapidamente para trás dos muros para derrotar os magos, e Orto pede que alguém o impeça. Pluriel fica assustada ao ver o inimigo, mas quando ele tenta atacá-la, Van aparece. Ao se esquivar do ataque, Van o fere pelas costas. Kenshin avança e desfere o golpe final. Van então ordena que todos fiquem atentos, deixando Pluriel chocada, se perguntando que tipo de criança ele realmente é. Ao terminar, ele menciona que conseguiram reduzir o inimigo sem sofrer nenhuma baixa, alcançando o melhor resultado possível, então agora só falta receber o pagamento para concluir o serviço. Nesse momento, a elfa roxa Pluriel pergunta se algo está acontecendo com ele. Ele apenas responde que sente um pouco de curiosidade, e todos imaginam que isso se deve ao garoto Van. Ele confirma isso e faz uma proposta. Embora não ganhem muito dinheiro, ele pensa em ficar naquele lugar. Isso deixa todos pensativos. Então, um deles se desculpa, pois já tem outro contrato para cumprir. Ele diz para não se preocuparem e espera que possam se encontrar novamente no futuro. Assim, eles se despedem do restante dos aventureiros, embora Pluriel decida ficar também, contando que Van salvou sua vida, então ela precisa retribuir o favor. Os outros que ficaram comentam como é incrível ele ter apenas 10 anos. Todos concordam, além de dizerem que ele é o único nobre de quem realmente gostam. Todos ficam ansiosos para ver que tipo de domínio o garoto vai construir, então decidem ajudá-lo por mais um tempo. Justo nesse momento, Tio aparece repreendendo Van por se colocar em perigo, e nosso protagonista se desculpa. Logo depois, Dee também chega exclamando que a vitória foi formidável e o parabeniza pelo trabalho. Espada se aproxima avisando que os aldeões se reuniram na entrada. Van agradece, e ao se aproximar do portão, menciona que é hora de sua apresentação. Ao entrar, eles percebem que a aldeia é grande, mas também notam como todos estão muito debilitados e extremamente magros por causa da fome. Aqui conhecemos Honda, o chefe da aldeia, que agradece por tê-los salvado mais uma vez. Van fica confuso e pergunta se aquilo já havia acontecido antes. Honda confirma e explica que o motivo é que antes eles pertenciam ao Conde Ferdinand, e os cavaleiros patrulhavam a região. Porém, isso deixou de acontecer depois que passaram a pertencer ao Marquês Fértil. Sabendo disso, Van pede desculpas em nome de seu pai. Ele explica que ainda não estava ciente da situação das aldeias menores. Diante disso, Honda pergunta se isso significa que, por eles pagarem poucos impostos, não vale a pena protegê-los. Van diz que reclamar não resolve nada. Isso irrita um dos aldeões, mas ele explica que está falando sobre o futuro da aldeia. Embora os nobres tenham grandes responsabilidades, o verdadeiro problema são as leis impostas pela família real Belriné. No entanto, eles não podem mudar as leis do reino, pelo menos não por enquanto. Então, só resta buscar soluções. Van propõe 3 medidas concretas. A primeira é dar à aldeia um valor que o reino não possa ignorar. A segunda é ganhar dinheiro e contratar mercenários. A terceira é remodelar e desenvolver a aldeia. Uma mulher intervém dizendo que eles já haviam pensado nisso, mas que não é nada fácil. Van a tranquiliza dizendo que agora eles têm ele como seu novo senhor. Evidentemente, a reação não é das melhores. Então, para apoiar Van, Espada se apresenta como o antigo mordomo-chefe da casa do Marquês e afirma que Van é um gênio. Dee também se apresenta como o subcomandante dos Cavaleiros de Fértil.
Isso anima o chefe Honda, que pergunta ao protagonista se isso significa que ele domina os 4 elementos. Van esclarece que possui aptidão apenas para a magia de produção. Isso faz com que a expressão de esperança deles mude para uma profunda tristeza, pois essa magia é considerada a pior de todas. E claro, isso também deixa nosso pequeno protagonista desanimado. Então, um aldeão pergunta sobre os impostos, já que antes cobravam 30% das colheitas. Van responde que irá reduzir para 10% por um tempo. Isso alivia todos os aldeões. Com isso resolvido, Van sugere começar a reforçar as muralhas e pergunta à Espada se sua magia de terra se mantém com o tempo. Espada responde que ela permanece firme, enquanto estiver ativa com seu mana. Quando o mana acaba, ela se transforma novamente em um monte de terra. Isso é suficiente para Van, então ele pede que ergam muros como medida provisória. Todos se surpreendem ao ver uma muralha sendo erguida em questão de segundos. Em seguida, Van pede que também façam um fosso para conter invasores. Os cavaleiros se oferecem para cuidar dessa tarefa e ainda dizem que irão preparar armadilhas e buracos. Van acha isso fantástico, e voltando-se para os aldeões, diz que a cooperação deles será essencial para que a aldeia renasça mais forte do que nunca. Depois disso, nosso protagonista diz que queria testar um pouco sua magia de produção. Ele pega parte de um tronco e se concentra. Ele faz o calor surgir lentamente do fundo do estômago. Envia o mana para a ponta dos dedos e visualiza cada fibra da madeira, trançando-as como uma corda. Ele sabe que quanto mais finas forem, poderá obter um bloco de madeira. Tio pergunta o que ele acabou de produzir. Van responde que é um bloco de fibra, algo semelhante à nanofibra, um termo que eles não conhecem, então fazem expressões estranhas. Depois de um tempo, alguém passa pelo local e vê todos os blocos que Van criou. Ele pega um e comenta que é muito leve, mas extremamente duro, e pergunta se pode cortá-lo. Van permite, mas ao tentar cortar, a pessoa apenas consegue acertá-lo e lançá-lo para longe. O cubo permanece intacto, mas acaba danificando uma árvore. Todos ficam surpresos com isso, ainda mais porque o golpe foi forte o suficiente para partir uma rocha. Isso significa que Van conseguiu o que queria. Algumas horas depois, vemos que Van criou ainda mais cubos e até armas. Perguntam se seu mana ainda não acabou, mas ele diz que ainda não sentiu esse desgaste. Ele comenta que a magia de produção consome tanto mana que normalmente é difícil criar sequer um objeto, por isso ela é considerada inútil. Por pura curiosidade, ele cria uma katana, percebe que Khamshin fica fascinado e decide presenteá-lo. Então ele percebe que Tio também parece esperar algo, e como um homem esperto de poucas palavras, acaba presenteando uma mulher com um machado. Sim, bastante inteligente, pela expressão estranha que ela faz, Van se pergunta se ela não gosta de machados. Tio disfarça dizendo que é um machado magnífico, pois ficou encantada ao vê-lo. Van fica feliz que ela tenha gostado, mas, observando melhor, pensa que da próxima vez fará um acessório mais bonito para ela. À noite, ele vai descansar. Ele comenta que todo o seu corpo dói por ter dormido ao relento durante toda a viagem, além de se sentir sujo por não ter conseguido tomar banho. Ele sabe que Tio e Khamshin fingem estar bem, mas com certeza estão tão cansados quanto ele. Por isso, antes de reforçar as defesas, decide garantir as necessidades básicas. Assim, ele toma uma decisão: construir uma casa. No dia seguinte, todos acordam. Os aldeões veem os cubos e perguntam o que são. Então Van pergunta se eles se importariam que ele construísse uma casa naquela área. O velho responde que ultimamente as praças quase não são usadas, então acha o local ideal e perfeito para a mansão de seu senhor. Van agradece e pensa consigo mesmo que, quando tudo estiver mais tranquilo, irá organizar festivais e carnavais. Em seguida, ele se concentra para construir a casa, mentalizando todas as partes necessárias, desde os pilares e estacas no chão até as paredes e o telhado. Ele então libera sua magia e cria uma mansão em questão de segundos. Essa façanha deixa todos completamente maravilhados com a casa que acabou de ser construída. Todos o elogiam e ficam sem palavras. Van fica feliz por sua magia de produção ser útil para todos, embora, sinceramente, o tamanho da casa tenha saído um pouco do controle. Khamshin comenta que a magia de Van é muito melhor para um senhor de terras do que as magias dos 4 elementos. Van diz que a magia dele é até interessante, mas que as magias elementais são muito melhores para proteger o povo do território, pois as pessoas que vivem em um local protegido por magias elementais se sentem mais seguras. Tio e Khamshin negam na hora, comentando que prefeririam morar na cidade de Van do que na cidade de Jalpa. Ele não acredita muito neles, pois são muito tendenciosos. Espada diz que Van tem razão, pois em tempos de guerra, ele não conseguiria proteger seu povo. Porém, o povo quer um senhor que possa melhorar a vida deles, e nesse sentido, não há ninguém melhor que Van. Até Dee concorda, comentando que nunca imaginou que ele poderia até mesmo construir uma casa. O líder dos aventureiros, Orto, fala que o poder de Van supera muito uma magia de produção comum.
Van comenta que, se eles trouxerem madeira, ele fará uma casa para eles também. Isso deixa ambos chocados, e eles chamam seus subordinados para coletar madeira, pois não podem perder essa oportunidade. O chefe da vila pergunta a Van se ele também poderia construir uma casa para o pessoal da vila, pois as casas estão em um estado deplorável. Alguns comentam que a chuva entra dentro das casas e que algumas nem chão têm. Nosso protagonista pensa que fazer tudo de uma vez só vai ser cansativo, mas reflete que a vila realmente precisa passar por uma reformulação drástica. Então, diz aos moradores que irá construir casas para todos e pensa que, se sua magia de produção puder fazer todos felizes, é isso que ele irá fazer. Ele começa a reformar as casas. Tio explica que antes as casas eram deterioradas e era difícil morar nelas, mas agora estão novinhas. Dee fica chocado, não só com a quantidade de poder mágico de Van, mas também com o conhecimento que ele tem para construir mansões e casas como aquelas. Van explica que é um desenho em grades, basicamente 4 casas agrupadas, com ruas largas dispostas em um padrão de grade. As casas das famílias da vila foram projetadas para serem uniformes, de modo que não houvesse diferenças entre elas. Diz que, por enquanto, está bom, mas que quando tiverem pedras de melhor qualidade, irá reformar tudo. Os moradores ficam extremamente agradecidos e lhe dão algumas coisas. Mais tarde, ele constrói uma casa de banho simples ao lado de sua mansão, e todas as mulheres da vila ficam felizes ao saber disso. Ele construiu a banheira e pediu para Pluriel enchê-la com magia de água, enquanto pediu a Kamsin para esquentar a água com fogo a lenha, dando ao local o nome de Banho Goemon. Tio pede para Van tirar a roupa e tomar banho com elas, mas ele recusa imediatamente, dizendo que já tem idade suficiente para tomar banho sozinho. Pluriel diz que nunca imaginou que ela e os moradores seriam tratados com tanto luxo. A criada comenta que Van é esse tipo de pessoa. A maga diz que realmente está surpresa, pois ele é um nobre raro e uma criança incrível. Isso ativa o modo fã de Van em Tio, e ela começa a falar sem parar sobre como Van é incrível desde bebê, e como, assim, ganhou o título de criança prodígio. À noite, Van está relaxando no banho e comenta que Kamsin ganhou músculos, mas que ainda assim parece muito magro comparado a Dee. Van comenta que qualquer um é magro comparado a Dee. Nesse momento, Dee chega com todos os cavaleiros para tomar banho. Van tenta fugir, mas Dee o segura, dizendo que irão treinar no banho. Depois disso, Van vai para seu quarto e dorme após um dia cansativo. No dia seguinte, os cavaleiros criam um fosso, e Van imagina que, se eles o encherem com água, seria ótimo para a defesa da cidade, além de fornecer água potável e água para banho. Imediatamente, começam a trabalhar para tirar água do rio e levá-la até a vila. Espada, com sua magia de terra, perfura dezenas de metros de uma só vez, enquanto os outros cavam à mão. Dee parece um trator. Enquanto isso, Van reforça o terreno e as paredes, e fica chocado com a energia de Dee. Espada comenta que ele já tem 40 anos e continua cheio de energia. Tio acha que a distância do rio até a vila é bem grande, então dará muito trabalho, mas como não podem viver sem água, é o único jeito. Van pensa que, se o ambiente e a vida ali se tornarem melhores, isso facilitará a vinda de comerciantes, o que será necessário para viver ali no futuro. Porém, como essa obra levará no mínimo uma semana, não adianta pensar nisso agora. Mesmo assim, à tarde, já podem ver a vila, e Van fica chocado, pensando que foi estupidamente rápido, encerrando o dia ali. Dee não entende o motivo, pois, se continuarem assim, chegariam à vila em poucas horas. Porém, os ajudantes já estão no limite, se esforçando apenas para se manterem de pé. Dee e Espada comentam que queriam continuar, mas como o pessoal não consegue mais, tudo bem parar por ali. Van fica chocado ao ver que os dois ainda têm energia para continuar, achando que ambos são monstros. No dia seguinte, tudo fica pronto. Van agradece a todos pela colaboração, dizendo que certamente passaram por momentos difíceis no último dia e meio, mas que, graças a isso, agora podem ter água na vila. Ele dá a ordem para a Espada, que retira a pedra que bloqueava o caminho. A água começa a jorrar e todos ficam maravilhados. Pouco depois, todo o fosso está cheio de água. Van comenta que, se chover, o nível da água pode subir e inundar a vila, e pergunta à Espada se seria melhor construir um lago. O mordomo confirma, dizendo que podem usar o lago como reservatório para uma futura seca, e então eles constroem um lago atrás da vila. Tio fica maravilhada, pois uma vila que não tinha sequer uma corrente de água, agora tem até um lago que serve como reservatório. O chefe da vila agradece a Van, pois, graças a ele, não precisam mais ir até o rio para buscar água. Van fica feliz por poder mudar a vida das pessoas dali. À noite, em uma estrada, dentro de uma carruagem, uma garotinha chamada Alte acorda e Panamera pergunta se está tudo bem com ela. Fazendo um carinho em seu cabelo, Alte diz que está tudo bem e agradece a Panamera por ser tão legal com ela. As duas ficam brincando dentro da carruagem, e depois Panamera pede para que ela descanse, pois ainda falta muito até chegarem à vila fronteiriça. No dia seguinte, Van foca na defesa da vila, criando uma muralha. Ele explica que uniu terra e pedra no muro para torná-lo tão resistente quanto concreto. Shara diz que, com uma muralha dessas, estarão seguros até mesmo se ladrões aparecerem. Van quer deixar o local ainda mais seguro e cria várias balistas simples para que a defesa do território seja reforçada.
Ele coloca escudos na frente para bloquear ataques inimigos, enquanto ainda podem continuar disparando flechas. Teal diz a Van que a magia de produção dele pode criar praticamente qualquer coisa, e que, embora a vila seja pequena, parece uma cidade fortificada. Espada comenta que já não parece mais uma vila, mas sim uma pequena fortaleza. Dee diz que simples ladrões não seriam capazes de conquistar o local, por mais que se esforçassem, e acrescenta que, se Jalpa tivesse notado o poder de Van, a família do Marquês cresceria significativamente com ele como senhor ou até mesmo como assistente. Espada pede para que ele não fale assim, pois o chefe da família sempre deu maior importância apenas à capacidade de lutar. O cavaleiro diz ao mordomo que, só de observá-lo, já consegue entender do que Van é capaz, afirmando que ele tem capacidade de lutar, pois possui mais poder do que qualquer outro. Espada discorda novamente, dizendo que o poder de Van é voltado para a proteção e não é adequado para atacar outros países. Dee responde que a guerra não se resume apenas a soldados se enfrentando. Van interrompe a discussão, dizendo que não adianta lamentar as circunstâncias e que eles devem fazer o melhor possível com aquilo que têm disponível, o que choca os dois. Dee concorda, afirmando que, mesmo que o território seja levado ao limite, ainda podem dar a volta por cima no futuro. Espada, porém, o interrompe, pedindo que não aconselhe Van a ir contra o Marquês. Nesse momento, a barriga de Van ronca, interrompendo a conversa. Ele come e acha a comida de Teal muito boa. Ela fica aliviada, pois não havia muitos ingredientes para preparar a refeição. O mordomo comenta que a defesa é importante, mas que eles precisam encontrar uma fonte de renda fixa, já que o único jeito de comprar coisas ali é por meio de um vendedor ambulante que aparece apenas uma vez por mês. Van diz que consegue cuidar da construção das casas e dos móveis por enquanto e que podem se virar com a comida das plantações da vila. Porém, ao ouvir o mordomo comentar que eles não têm ingredientes para fazer os amados doces de Van, ele entra em pânico e pede ideias sobre itens que poderiam vender. Kamsin sugere vender blocos de madeira feitos por Van, mas a ideia é descartada, pois apenas ele pode produzi-los. Teal sugere caçar monstros e vender seus materiais, mas a ideia também é negada, já que apenas aventureiros podem caçar monstros e eles precisam pensar em algo que realmente venha da vila. É assim que agora os vemos na floresta. Shara diz que não suporta o fato de que, pelo visto, Teal e Kamsin adoram tanto os presentes que receberam que ambos se recusam a sujá-los. Van fica irritado, mas os dois se justificam dizendo que aquilo é um tesouro de família. Ao perceber isso, Van agradece por eles terem tanto apreço por seus presentes, mas lembra que precisam usá-los para poder se defender. Nesse momento, Shara tira um escudo que supostamente é bastante resistente. Van pede para Kamsin tentar golpeá-lo com força, mesmo se sentindo um pouco mal por isso. Vendo o quão fraco foi o golpe, Shara pede que ele faça de novo, mas desta vez com seriedade. Enquanto dizia isso, ela ouve algo cair no chão. Ao se virar, vê um pedaço do escudo quebrado no chão. Ao perceber, começa a chorar, dizendo que ainda nem tinha usado o escudo pela primeira vez. Van a tranquiliza, usa sua magia e repara o escudo. Shara se surpreende ao notar que agora ele está como novo. De repente, Orto pede um momento ao nosso protagonista. Aproximando-se dos minerais, pergunta se eles poderiam comprar tudo aquilo. Ele menciona que naquela floresta, ao pé das montanhas Wolfbrook, existem muitas bestas mágicas perigosas e que talvez seja por isso que conseguem extrair minerais raros sem precisar subir a montanha. Então mostra que eles têm ferro, cobre, prata, ouro e até mitril. Ele pergunta por que ninguém havia extraído esses minerais antes. Em seguida, esclarece que o que vai dizer é apenas uma suposição, mas acredita que talvez seja por causa da distância e por ser uma área de difícil acesso, fazendo com que os cavaleiros apenas venham explorar. Van compreende que, se encontraram esses minerais ali, a cordilheira inteira deve estar repleta de recursos. Ele pergunta se pode usar o minério de ferro e recebe permissão. Assim, vemos Van usar sua magia e transformá-lo em um cubo, explicando que, apesar de tê-lo fundido, não removeu todas as impurezas, então não sabe o quão puro ele é. O gordinho do grupo fica impressionado. Ele pergunta a Van se poderia criar algumas espadas. Nosso pequeno protagonista aceita sem hesitar, e Shara pede uma espada curta e uma longa. Imediatamente, Van começa o trabalho, concentrando-se na espessura e, após alguns segundos, comprime o material ao máximo, criando assim uma espada curta. Em seguida, Van se prepara para criar a espada longa. Ele segue o mesmo procedimento e, após alguns segundos, a finaliza. Ao ver o acabamento da lâmina e do cabo, Shara grita de emoção, e os outros também pedem que o protagonista faça espadas para eles. Van fica nervoso, mas aceita. Pluriel observa a espada e comenta que ela poderia ser vendida facilmente por um bom preço. Van se surpreende com isso. Nesse momento, eles se aproximam do mitril, destacando o quão estranho é tê-lo encontrado na floresta, pois isso pode significar que há uma masmorra próxima. Eles explicam o quão importante isso seria, já que se houvesse uma masmorra, a aldeia se encheria de pessoas e mercadorias.
Eles acrescentam que as masmorras são fontes de tesouros nacionais, como joias e relíquias, e que, por protocolo, quando uma nova masmorra é reportada, a guilda estabelece uma sede na aldeia mais próxima. Van fica em dúvida se é uma boa ideia informar isso agora, pois ainda não tem o necessário para receber o pessoal da guilda. Além disso, o país vizinho poderia invadi-los para ficar com o tesouro. Pluriel, confusa, pergunta se eles não enviariam soldados para protegê-los e confirmar a existência da masmorra. Orto confessa que ele é apenas um incômodo para a família Fértil e que, se perceberem que aquele lugar tem valor, rapidamente o expulsariam e o enviariam para outro local. Diante disso, Pluriel sugere descobrir a masmorra apenas quando ele já tiver feito a aldeia prosperar. Assim seria muito mais difícil para os Fértil interferirem. Depois de conversarem sobre isso, Van ordena aos seus homens que evitem a área da masmorra ao coletar recursos. Ao ver que fazem isso por ele, Van agradece profundamente. De volta à aldeia, Van e Tio caminhavam pelas ruas quando, de repente, um aldeão chega, gritando que uma estampida de lagartos acorazados está a caminho. Imediatamente, Van ordena que levantem a ponte e fechem o portão. Os aldeões obedecem, esperando aterrorizados atrás da muralha para que as criaturas não atravessem o fosso. Assumindo o papel de líder, Van se mantém firme e diz que entende o medo deles e que não querem lutar. Justamente por isso, todos irão lutar juntos, pois ele sabe que não pode protegê-los sozinho. Ele afirma que precisa da ajuda de todos e, com grande determinação, pede que unam forças para proteger aquela aldeia, que também é o lar deles. Mas enfim, se você chegou até aqui e quer a próxima parte, comente a palavra masmorra para mostrar que chegou até o final. Os aldeões ficam motivados pelo discurso de Van e juram que lutarão até o último suspiro para proteger a vila. Van diz a eles para irem imediatamente até a muralha e se posicionarem atrás das balistas. Kenshin informa que Orto e seu grupo saíram para caçar, então é preciso que alguém assuma o comando da situação. Van decide subir junto com o resto dos cidadãos. No entanto, Tio agarra o braço dele com lágrimas nos olhos. Van pode não ser um simp, mas também não quer machucá-la. Ele pede a Di que suba até a muralha e lhe repasse a situação em tempo real. Enquanto Van permanece no chão dando ordens, Di aceita a missão e corre até o topo da muralha, e a cena à sua frente o deixa atônito. Ele avisa Van que cerca de 40 lagartos blindados estão se aproximando, cada um com aproximadamente 8 metros de altura, o equivalente a 3 elefantes empilhados uns sobre os ombros dos outros, em unidades de medida livres. Di começa a entrar em pânico ao ver isso, pois até mesmo um grupo de cavaleiros veteranos tem dificuldade para derrubar um único lagarto blindado, e agora eles só contam com um punhado de combatentes treinados. Van ordena que carreguem flechas de ferro nas bestas gigantes, e Di imediatamente se adianta para executar a ordem. Os cavaleiros comentam que armas normais não funcionam contra as escamas duríssimas dos lagartos blindados, e Di sabe disso. Ele diz que, até agora, venceu todas as batalhas em que lutou, mas que desta vez vai confiar no seu instinto e deixar Van assumir o comando. Ele manda todos carregarem as balistas e então ordena que disparem. As flechas desaparecem assim que atingem os lagartos e levam um instante para Di perceber que há enormes buracos exatamente onde os projéteis acertaram. Os lagartos blindados atingidos caem no chão alguns segundos depois, ainda impulsionados pela inércia de seus próprios corpos. Logo na primeira salva, os aldeões derrubam 10 deles. Di fica impressionado com a qualidade das armas feitas por Van e também com os aldeões, que por algum motivo conseguem mirar melhor do que meus companheiros em partidas ranqueadas. Ele manda todos se prepararem para a segunda rodada, e os cavaleiros avisam que só resta uma flecha de ferro para cada balista. Di diz para carregarem e atirarem mesmo assim, e eles conseguem derrubar mais alguns lagartos blindados. No entanto, metade dos inimigos ainda está de pé, e a munição acabou. Di repassa a situação para Van, que começa a pensar em uma solução. De repente, ele se lembra de que a espada de madeira de Kenshin conseguiu cortar o escudo de alta especificação do Fett. Então, imagina que isso também possa funcionar contra os lagartos blindados, e manda Di usar flechas de madeira. Os cavaleiros acham isso pura estupidez, pois madeira não deveria atravessar a pele dos lagartos, dura como aço. Di manda todos calarem a boca, dizendo que Van já provou várias vezes que eles estavam errados, e que desta vez ele vai confiar no que Van diz. Ele ordena que os aldeões carreguem as flechas de madeira e disparem. E para surpresa de todos, até as flechas de madeira conseguem perfurar os lagartos, embora fiquem presas no meio do caminho. Felizmente, isso já é suficiente para atingir seus órgãos vitais e matá-los instantaneamente. Nesse momento, Di percebe que ninguém pode derrotá-los. Ele manda os aldeões carregarem e atirarem novamente, dizendo que naquela noite eles vão se fartar de carne de lagarto.
Os aldeões obedecem e fazem chover flechas sobre os lagartos blindados, exterminando tudo o que restava deles. Dee declara orgulhosamente a vitória para Van, e os aldeões começam a comemorar em voz alta. Teal abraça Van com força, enquanto ele ainda tenta processar o fato de que suas armas de madeira realmente funcionaram contra monstros tão poderosos. No topo da muralha, os cavaleiros comentam que ninguém do lado deles se feriu e que ainda restou bastante munição. Dee acha que a batalha terminou rápido demais e se sente até um pouco decepcionado, mas isso só mostra o quão quebrada é a habilidade de Van. Pouco depois, os aldeões começam a processar os corpos dos lagartos sob a orientação do grupo de Orto, que retornou bem tarde. Orto diz para preservarem os olhos, as presas, a pele e o núcleo mágico para venda. Quanto à carne, ela deve ser armazenada para consumo. Ele explica que, normalmente, processar lagartos blindados leva muito tempo, e grande parte da carne apodrece antes de poder ser usada. Mas graças às facas feitas por Van, o trabalho se torna muito fácil. Nesse momento, Van chega, inspeciona a montanha de carne e decide organizar uma grande festa para comemorar a vitória. À noite, as festividades começam e as pessoas comem carne à vontade. O grupo de Orto conversa com Van e diz que as armas que ele fez funcionam extremamente bem. Dee ouve isso e pergunta a Van se ele já havia feito armas para os aventureiros antes dele, e o grupo de Orto começa a exibir suas espadas. Dee fica com ciúmes ao ver isso e pede que Van faça uma espada para ele, dizendo que está disposto a assinar um cheque em branco. Os outros cavaleiros também querem armas feitas por Van, e ele responde timidamente que não pode aceitar dinheiro deles, mas que está um pouco ocupado no momento. Ele promete fabricar novos equipamentos assim que os assuntos da vila forem resolvidos, e os cavaleiros ficam satisfeitos com isso. Depois, Orto conta a Van que normalmente um lagarto blindado é vendido por 20 moedas de ouro, mas como a maior parte da carne vai apodrecer, eles conseguem cerca de 8 moedas de ouro por lagarto. Mesmo assim, é muito dinheiro, e Van fica sobrecarregado pensando em como vai usar tudo isso. Então Espada traz uma péssima notícia, dizendo que quando uma vila ganha mais de 100 moedas de ouro, ela precisa entregar metade ao Marquês como imposto. Van sente como se tivesse perdido todas as economias da vida em um golpe de criptomoedas ao ouvir isso, e pergunta se existe alguma forma de cometer evasão fiscal. Espada diz a ele que não há como esconder a venda de uma quantidade tão grande de materiais, e Van perde toda a esperança. Ainda assim, o que mais o preocupa é o fato de seu pai descobrir a importância daquela vila, pois, se isso acontecer, ele será exilado para algum outro lugar distante. De repente, Espada tem uma ideia e diz que eles podem contornar a situação reportando tudo a Múria em vez de Jalpa. Van percebe que eles podem dar o crédito pela derrota dos lagartos ao seu irmão mais velho, o que encobriria suas ações e permitiria que continuassem naquela vila por mais tempo. No dia seguinte, 2 mercadores chegam à vila e ficam completamente embasbacados ao ver a enorme muralha, parecida com a de uma fortaleza diante deles. Eles começam a culpar um ao outro por terem lido o Google Maps errado e se perdido no caminho. De repente, Van aparece no topo do portão e lhes dá boas-vindas à sua vila. Os mercadores ficam chocados ao reconhecê-lo como o filho gênio do Marquês e se perguntam por que ele está em um lugar tão remoto. Eles se apresentam como Belly e Rango, da Câmara de Comércio Mary, e Van permite que entrem. Assim que os irmãos mercadores chegam ao armazém, suas bocas ficam abertas ao ver os materiais coletados dos lagartos blindados. Eles acham difícil acreditar que uma vila tão pequena tenha caçado todos aqueles monstros, mas Van só quer saber se eles podem comprar tudo aquilo. Os mercadores respondem imediatamente que sim, e pedem que Van espere um mês, pois precisam organizar uma equipe inteira para avaliar e transportar tudo. Van concorda e pede que levem um pouco de carne de graça, já que ela vai apodrecer de qualquer forma, pois ele ainda não consegue criar uma geladeira. Em seguida, ele pede que os irmãos deem uma olhada em algumas armas que também estão à venda, e eles ficam boquiabertos com a qualidade. Eles aceitam o preço pedido por Van sem sequer tentar negociar, e ele pede que façam propaganda delas. Os irmãos hesitam em responder, e Van percebe que esses novatos acham que são profissionais capazes de monopolizar o comércio de suas espadas. Ele diz que, mesmo que tentem manter tudo em segredo, as pessoas acabarão descobrindo a vila, pois podem rastrear a rota que eles usam. Os irmãos ficam chocados ao ouvir isso, e Van diz que há outra forma de eles obterem lucros absurdos. Eles ficam ansiosos para saber qual é, e ele sugere que abram uma loja dentro da vila. Os irmãos aceitam imediatamente a proposta e se curvam diante de Van em sinal de gratidão. Ele então diz que eles devem construir a loja imediatamente, antes mesmo de entenderem completamente o que ele quis dizer. Van cria a loja com a qual eles sempre sonharam e diz que espera fazer ótimos negócios com eles. Pouco tempo depois, Van recebe 2 convidados que não esperava nem um pouco. Uma deles é uma jovem nobre, quase da mesma idade que ele, e a outra é uma cavaleira durona, com aura de mamãe guerreira, que a protege.
A cavaleira já chega cheia de julgamentos e declara que vai descobrir se Van é realmente um gênio ou um farsante. Enquanto isso, Van está recebendo lição de casa de Espada, que diz para ele planejar uma cidade capaz de abrigar 10.000 pessoas, pois, no ritmo em que a vila está se desenvolvendo, ela logo se tornará uma cidade. Espada pergunta que tipo de cidade-fortaleza Van deseja, dizendo que fortalezas de formato quadrado são as mais comuns. Porém, Van não consegue ser nada discreto e diz que quer construir uma fortaleza em formato de estrela, pois isso forçaria os atacantes a perder muito tempo tentando lidar com os pontos defensivos espalhados ao redor da fortaleza. Espada gosta da ideia e começa a ajudá-lo com o projeto. Nesse momento, a cavaleira ruiva entra de supetão na sala, dizendo que um emissário do condado vizinho de Ferdinando veio vê-lo. Van permite a entrada e acaba descobrindo que são justamente a jovem nobre e a cavaleira mamãe. Ele as cumprimenta e a cavaleira se apresenta como Panamera, que se tornou viscondessa após ascender a partir do posto de cavaleira. A garota se apresenta nervosamente como Art, a filha mais nova do Conde Fernando, e Van pede que ambas se sentem. Panamera pergunta imediatamente por que Van acha que elas estão ali, e ele responde que vieram avaliá-lo e tentar conquistá-lo, caso ele pareça uma ameaça. Panamera começa a rir ao ouvir isso, pois Van acertou em cheio, e então explica que o Conde Ferdinando acredita que o Marquês Jalpa enviou seu filho gênio para governar aquela vila como parte de um plano para conquistar seu território. No entanto, Panamera acha que Van foi mandado para lá porque não possui magia elemental. Van decide ser sincero e diz que ela está certa quanto à falta de magia elemental, mas que ele não está ali para liderar nenhuma guerra. Ele apenas foi exilado por seu pai. Panamera se recusa a acreditar nisso depois de ver o quanto Van desenvolveu a vila em tão pouco tempo, e passa a acreditar que cerca de 5.000 soldados foram enviados com ele para transformar a vila em uma base militar. Van cai na gargalhada ao ouvir isso, e depois se desculpa, explicando que foi expulso da família apenas com sua bagagem e sua calma, e que ninguém sequer foi se despedir dele. Panamera pergunta então se está alucinando ao ver o mordomo e o vice-comandante dos cavaleiros ali. Dee responde que veio por conta própria para completar o treinamento de Van e que ignorou as mensagens do comandante dos cavaleiros pedindo que ele voltasse à capital. Espada também diz que se aposentou e agora ensina Van como um hobby, além de afirmar que quer servir Van para sempre, pois ele trata todos com gentileza, independentemente da classe social. Ainda assim, isso não explica o desenvolvimento acelerado da vila, então Van decide dar uma demonstração aos convidados, pois isso será mais rápido. Ele os leva para fora da vila e pede que Espada crie um muro de terra para que ele possa transformá-lo em um muro de nível fortaleza. Panamera fica impressionada com a magia do velho mordomo, mas diz que o muro vai desmoronar assim que perder o mana. Imediatamente, Van usa sua magia para transformar o muro de lama em concreto sólido e, em seguida, utiliza nanocubos de madeira para criar um portão. Panamera e Art ficam completamente pasmas ao ver isso e perguntam qual é o atributo mágico de Van. Ele responde que pode usar magia de produção, considerada o pior tipo de magia, e foi exatamente por isso que ele foi exilado para aquele lugar. Ao ouvir isso, Art se lembra da própria vida infeliz, e então Panamera decide passar para seu segundo objetivo. Ela diz a Van que foi enviada ali para oferecer a mão de Art em casamento, e ele entende que o conde quer entregar a filha para garantir que Van não tente conquistar seu território. Van responde que um casamento é desnecessário, pois não quer entrar em conflito com ninguém e só está desenvolvendo a vila porque deseja viver uma vida tranquila naquele lugar. Panamera diz que no início queria impedir que Art fosse prometida ao senhor de uma pequena vila sem nome, pois acreditava que ela não encontraria felicidade em um lugar tão precário. No entanto, depois de ver o potencial e o caráter de Van, ela passa a apoiar o casamento. Panamera começa a elogiar sua inteligência, carisma e a força de vontade de transformar dificuldades em desafios, e chega a dizer que, se fosse legal, ela mesma gostaria de se casar com ele. Van fica animado com a ideia de ter uma mommy waifu, mas infelizmente, por enquanto, só pode ficar com Art. Panamera então se vira para Art e pergunta se ela quer se casar com Van, dizendo sinceramente que não consegue imaginar um homem melhor do que ele. Art fica tímida e responde que Van é uma boa pessoa, mas que ainda não pensou em casamento. Van também diz para ela levar o tempo que precisar, pois essa é a decisão mais importante da vida dela. Panamera então diz que elas vão passar a noite na vila para poderem pensar melhor. Van fica chocado ao saber que elas vão ficar hospedadas ali. Mas quando Panamera pergunta se ele tem um quarto sobrando em alguma mansão, Van decide construir uma pousada especialmente para elas. Depois disso, eles jantam juntos, e Van resolve conhecer melhor a garota que talvez se torne sua futura waifu. Art conta que gosta de coisas fofas, como flores e bonecas, e Van pergunta se pode ver as bonecas que ela tem.
Art fica feliz por alguém se interessar por ela e concorda animada em mostrar as bonecas que estão em sua carruagem. Mais tarde, Van acompanha as duas até a pousada e Panamera deixa os dois jovens sozinhos para que Art possa dizer a Van que ele é uma boa pessoa, antes de sair correndo para o próprio quarto, envergonhada. Van então retorna à sua mansão, onde Espada comenta que já que o conde enviou a própria filha para se casar com o senhor de uma vila sem nome, é bem provável que ela também não seja uma maga elemental. Van finalmente percebe que Art também foi exilada de casa e decide que vai deixá-la morar na vila, caso ela queira, mesmo que eles não fiquem noivos. No dia seguinte, Teal e Kenshin acordam Van desesperados, dizendo que é uma emergência. Até mesmo Ji e Espada já tinham corrido para o local. Van fica bem confuso, pois acabou de acordar, e Teal explica a ele que dias atrás ele criou o Lago da Vila, que foi nomeado como Lago Van. No caminho para o lago, Van pergunta por que o lago recebeu seu nome. Teal explica que os moradores ficaram felizes pela conquista do lago e deram seu nome para que as gerações futuras nunca esquecessem quem o criou. Kenshin acrescenta que os aldeões também estão querendo nomear o local como Vila Van, mas Van pede que não façam isso. Ao chegar ao lago, Ji vem ao encontro dele. Van pergunta o que está acontecendo e Ji mostra uma espécie de sereia no lago. Espada explica que se trata de um apcaruru, um semi-humano meio peixe. Eles vivem em um belo rio no meio da floresta, mas por algum motivo que ainda não sabem, estão ali no lago que Van criou. Apesar de serem uma espécie incomum, raramente são vistos por humanos. Van tenta se comunicar com ela, mas não consegue, e pensa que talvez ela não entenda a língua humana. Ele pede para Teal trazer um pouco de carne. Ao oferecer a comida, funciona. Ela começa a se aproximar, e ao chegar perto, pergunta se pode comer a carne. Van confirma, e ao morder, ela acha muito boa e pergunta o que é. Van diz que é carne de lagarto blindado e que, se ela quiser voltar para comer dali em diante, ele pode oferecer carne seca. Ela pergunta quem derrotou o lagarto blindado, e todos da vila começam a dizer que foi Van. Nesse momento, ela volta para a água e Van se pergunta se haverá de novo. Espada diz que é uma espécie rara e que não deve aparecer por um bom tempo, mas ele estava enganado, pois no dia seguinte não apenas ela apareceu, como todo o seu clã. Kenshin se pergunta se isso tem algo a ver com a derrota dos lagartos blindados. Van pergunta à Espada se os lagartos blindados são algum tipo de deuses para os apcarurus, pois está com medo de que eles busquem vingança. O mordomo diz que nunca ouviu nada assim. O líder então diz a Van que gostaria de conversar com ele. Van pensa que os olhos dele são assustadores. O líder agradece a Van por ajudar sua filha e diz que ouviu que ele derrotou os lagartos blindados. Van confirma, e todo o clã fica chocado por uma criança ter conseguido tal feito. Quando Van começa a explicar que não fez isso sozinho, o líder dos apcarurus, do nada, diz que aceita o casamento de Van com sua filha, Lada Priora, o que assusta nosso protagonista. Vesta pergunta se ele ficou insatisfeito, pois Priora é sua única filha, que no futuro se tornará uma linda mulher adulta que brilhará como uma joia. Van pensa que ela ainda é uma criança que não entende algo como casamento muito bem e pergunta se há algum motivo para falar sobre isso. O líder explica que o clã viveu até hoje sem nenhum contato com humanos, mas nos últimos anos, os lagartos blindados começaram a invadir o local onde moravam, e muitos da espécie não conseguiram sobreviver. Por esse motivo, procuram um marido forte para a Priora, pois querem garantir um lugar onde possam viver em paz. Van entende que ele quer aliados fortes e que, para isso, está oferecendo a mão da filha em casamento. Ele explica que, nesse caso, ela não precisa se casar com ele, que pode crescer e escolher com quem quer se casar no futuro, e que, mesmo sem o casamento, ele está disposto a protegê-los. Vesta pergunta se ele realmente fará isso, e se podem morar ali. Van confirma, diz que vai começar a construir imediatamente e cria 2 casas à beira do rio para eles. Vesta fica chocado com a magia dele, e Van explica que é uma área de descanso e que eles podem ficar à vontade para utilizá-la. Teal e Kenshin complementam dizendo que é muito espaçosa, então será relaxante para eles, e que mesmo em dias de chuva forte, nada acontecerá, pois é bem resistente. Algum tempo depois, todos os apcarurus estão relaxando no local. Espada diz a Van que chegou a hora de tratar o esgoto. Vesta pergunta o que ele fará, e Van explica que instalou diversas tubulações de esgoto sob as construções da vila, e que a água do poço é periodicamente despejada nas instalações para o tratamento do esgoto. Vesta entende e diz que eles irão ajudar, pois são bons em trabalhos debaixo d'água. Logo depois, vemos Kenshin abrindo a porta das instalações com a ajuda dos apcarurus. Van agradece pela ajuda, e o líder pergunta se ele faz esse trabalho todos os dias. Ao admitir que sim, o líder comenta que gostaria de cuidar do tratamento do esgoto como forma de gratidão por deixá-los morar ali. Nesse momento, Panamera e Alte chegam ao local. Ao ver os apcarurus, Panamera fica chocada, pois é muito raro vê-los. Nesse instante, Vesta chama Van de genro e agradece a generosa hospitalidade. Alte fica chocada com a palavra genro, e Panamera pergunta o que isso significa.
Quando Van tenta negar, Priora se apresenta como esposa de Van e se despede chamando-o de marido, deixando-o em maus lençóis. Mais tarde, vemos Van e Alte em um barco. Ele pede desculpas pelo ocorrido da manhã. E ela diz que está tudo bem, que adora o ar puro dali, pois dá uma sensação boa, e que Panamera já explicou todo o mal-entendido a ela. Alte diz que ele criou um lago e desenvolveu tanto a vila e que isso é incrível. Van responde que isso é graças a todos que trabalham duro. Nesse momento, Priora aparece chamando Van de marido. Ela pergunta quem é a garota que está com ele e Alte se apresenta. Várias crianças Apcaruru aparecem e começam a balançar o barco, fazendo com que Alte caia com as mãos em Van, o que enfurece Priora. Ela se aproxima deles e pergunta se está tudo bem com seu marido. Van explica que conversou com o pai dela e que eles não estão casados. Priora então mergulha no lago e vai embora. As crianças começam a balançar ainda mais o barco como punição por ele ter magoado Priora. Quando saem do lago, Vesta se aproxima de Van e diz que já contou tudo a ele. Então esse homem se impõe bastante. Diz a Van que ele já tem a filha dele e, por cima disso, ainda anda flertando com outra. Alte se assusta, achando que ele está falando dela, e Van tenta se explicar mais uma vez, mas do nada Besta diz que eles terão um duelo. Ele quer que Van enfrente o seu clã. Se eles vencerem, ele aceitará formalmente o casamento com sua filha, o que obviamente é um grande incômodo para Van. O pior é que de repente Di aparece dizendo que eles aceitam o desafio. Segundo Di, tudo está em suas mãos, e ele vai garantir a vitória. Espada também concorda com o duelo, porque se isso se resolver rápido, finalmente poderá se concentrar nos estudos. Para Panamera, isso também é interessante, embora Van sinta que seja perigoso, pois se perderem, ele terá que se casar. Ainda assim, o pessoal dele está muito decidido. Por isso, Besta diz que a decisão será em melhor de 3. A primeira prova fica a cargo de Van, e ele tem uma ideia bem interessante. Basicamente, é um jogo de vôlei, mas dentro da água. Para que pudessem participar, Van cria biquínis para Panamera e para as outras, que ficam muito felizes com as roupas. Ela quer participar e, na verdade, quer ganhar, porque sabe que Van teria que se casar com Alte. Assim, o jogo começa. Panamera vai com Tio e Besta vai com sua filha. O jogo começa, mas elas perdem muito rápido. Priori e Besta são ágeis e fortes demais para esse tipo de jogo. Eles começam a dar uma verdadeira surra no pobre time da Tio, e tudo começa a se complicar bastante. Tio chega a chorar, porque a situação a supera, então decidem lutar novamente. Muito motivadas, começam a se mover melhor, até finalmente conseguirem a primeira pontuação. Continuam de forma feroz até empatarem, e então chega o ponto decisivo. Panamera tenta bloquear o ataque, mas mesmo assim, acabam perdendo. Tio começa a chorar outra vez, mas, segundo Panamera, isso é apenas o começo da lenda delas, mesmo tendo perdido. A próxima prova será escolhida por Besta, e ele começa a explicá-la a Van. Basicamente será um duelo de natação, uma corrida de revezamento em duplas. Claramente eles têm vantagem, o que preocupa Van, pois desse jeito ele vai acabar tendo que se casar com Priora. Mas Di diz que não há problema nenhum e que é só deixar com ele. Kamshin também tem certeza de que pode dar conta do recado, então eles se tornam os candidatos para essa prova. Decidido isso, Kamshin enfrenta Priora. Ela se move rápido demais e Kamshin mal consegue alcançá-la, mas de forma muito teimosa começa a se esforçar e acaba chegando perto. Priora, então, entra na água e avança ainda mais rápido, alcançando assim o ponto de revezamento. Poucos segundos depois, Kamshin também chega, e Di dispara como uma bala. Van se pergunta por que ele nada no estilo borboleta, e seus amigos explicam que é assim que ele treina enquanto nada. O bom é que isso funciona muito bem, porque ele se move super rápido e acaba vencendo a corrida. Só que aí surge um problema. Enquanto Di comemorava, não percebeu que o biquíni dela tinha ficado caído. Besta jamais pensou que perderiam na natação, mas ainda resta um último desafio, e ele decide ceder essa prova final ao seu genro. Pensando bem em sua estratégia, ele tem uma ideia estranha. Ele cria uma máquina de raspadinhas de gelo, e eles usarão magia para produzir o gelo. Ele termina a raspadinha, adiciona vários sabores e fica tudo muito bonito, mas Panamera pergunta para que aquilo vai servir. Segundo o nosso protagonista, essa é a competição, um duelo de granizados. Será uma disputa em duplas e ele também vai participar. Por isso, Alte decide apoiá-lo, embora os outros tenham suas dúvidas. De fato, já no meio da disputa, ela também não tem certeza do que pode fazer, mas decide acreditar em si mesma e começa a competição. Eles comem o mais rápido que conseguem, mas o cérebro começa a congelar. Ainda assim, Besta precisa continuar por causa da filha, então segue se esforçando. Van, sinceramente, já estava quase desistindo, mas ao olhar para o lado e ver o quanto Alte se esforça, decide não ficar para trás. Ele reúne forças de onde pode e começa a comer muito. Eles comem, comem e comem sem parar, até que a disputa termina. A dupla vencedora foi o nosso protagonista e Alte, ou seja, a vitória honrosa é de Van. Sendo muito nobre, Besta se aproxima para parabenizá-lo.
Van fica feliz, achando que então o assunto do noivado estava resolvido, mas Besta diz que agora gosta ainda mais do seu genro. Ele é definitivamente o homem ideal para sua filha, e depois disso, apenas se despede dizendo que confia a filha a ele. No fim, vencer não serviu de nada, porque Priora também está muito feliz com seu futuro marido. Nesse momento, o estômago do nosso protagonista começa a doer por ter comido gelo demais, mas pelo menos todos estão muito felizes porque se divertiram bastante com essa disputa e Alte percebe isso. Todas as pessoas ao redor de Van riem bastante e ela gostaria de ser assim também, mas não sabe como conseguir isso. Desde que nasceu, seu pai estava sempre tão ocupado que quase não a via. Sua mãe a deixava com uma babá e também não parecia se interessar por ela. O motivo era simples, eles a consideravam um fracasso. Ela era medrosa, sensível e não se saía bem nos estudos. Também não tinha nenhum talento especial. A única coisa que possuía era a magia de marionetes. Quando as manipulava, era como se pudesse movê-las com mais liberdade do que o próprio corpo. Ela pensou que, com isso, poderia fazer sua mãe feliz, mas acabou sendo considerada uma desonra para a família. Foi então que descobriu que, entre os nobres, a magia de marionetes é vista como algo maligno e detestável. A partir daí, todos deixaram de falar com ela, a ponto de se sentir invisível. Quando tinha 10 anos, seu pai ordenou que ela se casasse com um certo homem. Naquele dia, ela estava insegura e com muito medo, mas o jovem Ben acabou sendo muito gentil. A aptidão dele também não era a magia dos 4 elementos, mas sim a de produção, que também era considerada inferior. Mesmo assim, ele transborda confiança e talento, e usa suas cartas de forma positiva. Por isso, ela acredita que, se não tivesse parado de praticar magia naquela época, poderia ter mudado sua vida. Ainda assim, agora ela decide se esforçar muito mais. Depois de um tempo, Van quer continuar desenvolvendo a aldeia e voltar a trabalhar na muralha. Ele diz aos aldeões para trabalharem com cuidado e não se machucarem. Todos ficam muito motivados, principalmente porque no dia seguinte estarão de folga, e hoje haverá um grande churrasco. Panamera acha curioso ver como ele os motiva tanto. Van diz que sente muito por ser tão informal, mas esse é o jeito dele. É então que Alt aparece. Ela inicia a conversa, dá bom dia e tenta puxar assunto. Van percebe imediatamente que ela parece mais animada do que de costume. Segundo ela, está se sentindo cheia de energia e por dentro pensa que, mesmo que seja pouco a pouco, quer ver a mesma paisagem que o Sr. Van vê, quer se aproximar mais dele. Por isso pergunta se pode observar como eles trabalham, e obviamente ele não vê problema nenhum nisso. Porém, ao dar uma rápida olhada nos aventureiros, parece que não há tempo para relaxar. A defesa do território de Van, em formato de estrela, fica pronta. Alt fica impressionada com a estrutura. Van comenta que, graças a todos que ajudaram, conseguiram finalizar as muralhas em 2 semanas. Panamera fica chocada com a velocidade com que tudo foi construído e diz que ele não para de surpreendê-la. Van pensa que as muralhas dela também são incríveis, mas acha melhor não comentar. Ele diz que conforme o número de residentes aumenta, também irá construir mais casas. Ela comenta que está com um pouco de inveja dele, pois é o sonho dela conseguir um território, mas que, na próxima batalha, irá realizar feitos militares que não podem ser medidos por dinheiro e vai requisitar um território. Ela pergunta o que é o objeto em cima das muralhas. Nosso protagonista explica que são balistas. Ele modificou as balistas simples que havia criado antes, e Panamera fica chocada ao escutar que foi ele quem criou aquilo. Ele explica as mudanças que fez. A primeira apenas disparava uma vez, mas essa dispara 2 vezes consecutivas, uma superior e outra inferior. Ele pede a Kenshin que suba lá e mostre como funciona. Kenshin vai até o local e dispara a balista. O tiro sai com muita força, e ao se chocar com o chão, cria um impacto imenso. Panamera fica impressionada com a força da balista. Van diz que fez mais 100 unidades dela. Ela pede para que ele venda uma dessas balistas pelo preço que quiser. Mas Van, com cara de bobo, diz que elas não estão à venda. Panamera percebe a perspicácia dele e pergunta se ele pode dar uma balista a ela, ficando devendo um favor em troca. Van aceita e diz que em algum momento irá cobrar o favor. Ele pergunta se ela tem algum veículo para transportar e o que vai fazer sobre as flechas, já que parecem ser bastante pesadas. Panamera diz que vai arrumar uma carruagem, e quanto às flechas, como são de ferro, irá pedir a algum ferreiro para fazê-las. Nesse momento, Kenshin a interrompe, dizendo que seria uma boa ideia ela ter pelo menos 2 flechas de Van. Ela pergunta o motivo. Kenshin então puxa sua katana. Panamera diz nunca ter visto uma arma naquele formato, mas que se sentiria insegura contra oponentes equipados com armadura e escudo. Kenshin pergunta se ela teria alguma espada que não fosse problema quebrar. Panamera pega sua espada reserva. O garoto entra em posição e ataca em uma velocidade insana. Panamera pensa que não sentiu o impacto e se pergunta se foi apenas um arranhão. Mas nesse momento, a espada parte ao meio. Tio comenta que é muito afiada, e Kenshin diz que foi algo feito por Van, então é impecável.
A Viscondessa pergunta de que material a espada é feita, e nosso protagonista diz que é apenas ferro. É aí que Panamera percebe que as flechas podem ser feitas do mesmo jeito, e Van confirma, dizendo que podem atravessar 2 ou 3 lagartos blindados, deixando-a completamente em choque. Ela pergunta se ele pode dar as flechas também e agradece a Kenshin por ter falado sobre isso, pois agora pôde obter flechas poderosas. É então que vemos o grupo de Orto gritando para eles correrem, e um dragão aparece. Orto diz que vão atrair o dragão e ganhar tempo, pedindo para que corram para a vila. Mas Van sabe que ele e todo o grupo estariam em perigo imenso, e pensa no que pode fazer. Panamera diz que irá ajudá-lo, pois é questão de tempo até que o dragão ataque o vilarejo também. Ele pede a Orto que atraia o dragão para perto das balistas. A loira explica que é um dragão da floresta, de tamanho intermediário, e por isso não lança sopros de fogo. Van pede para Alte ir para um lugar seguro e aos demais que vão até o topo da muralha junto dela. Ele diz que o dragão é um inimigo formidável, mas mesmo assim não irão perder, pois tem as balistas reforçadas e Panamera. Pede a Tio que fique junto de Alte e ordena que chamem Espada e Di. O grupo de Orto continua correndo, e Van pensa que oponentes voadores são problemáticos, pois podem simplesmente voar até a vila. Ele ordena que carreguem as balistas e mirem na asa do dragão para tirar sua capacidade de voar. Nesse momento, um integrante do grupo tropeça e cai no chão. Orto tenta chamar a atenção do dragão, mas não funciona. Então Shara arremessa uma adaga em seu olho e consegue chamar a atenção da criatura. Ele diz para não se preocuparem com ele e correrem até a muralha, e Orto aceita, o que deixa Shara desesperado. O líder diz que ele é o mais rápido do grupo e com certeza vai conseguir sobreviver. Van ordena que as balistas atirem antes que Shara vire petisco, mas o dragão facilmente desvia dos disparos. Van se pergunta o que irão fazer agora. É então que Panamera surge no topo da muralha, dizendo que vai fazer o dragão parar. Van pensa que sempre imaginou que ela fosse uma maga de primeira, pois ainda jovem um conde lhe deu uma posição importante, título conquistado através de feitos em batalha. Ela começa a reunir fogo em suas mãos e lança um dardo de fogo, acertando o dragão em cheio. Van fica impressionado com sua força, mas Kenshin percebe que o dragão ainda está vivo. Nosso protagonista vê que esse dragão está em um nível totalmente diferente. Ele continua avançando em direção à vila, e Van pede para as balistas dispararem mais uma vez. O dragão desvia da maioria dos ataques, porém sua asa é danificada. Van ordena que disparem de novo, mas o dragão desvia de todos os ataques. Orto e seu grupo finalmente conseguem chegar até o portão e ficam em segurança. Van agradece por todos estarem bem, mas pensa que não podem ficar ali por muito tempo, e acha melhor recuarem para a vila. Panamera diz que vai ganhar tempo, e lança outro dardo de fogo. O dragão desvia, porém ela controla a magia e acerta em cheio novamente, fazendo-o cair mais uma vez. Van percebe que ela está em um nível totalmente diferente. Ela vai até Van e diz que vai recuar primeiro e se preparar para interceptar o dragão. Van responde que estará logo atrás dela e pede a todos que recuem. Porém, nesse instante, o dragão se levanta e consegue subir até o topo da muralha. Vendo aquilo, Van se pergunta quanto tempo mais aquela besta conseguirá resistir. Nesse momento, Espada surge caminhando com elegância em direção ao dragão. Van grita para que ele recue, mas Espada não dá ouvidos, pois também não pretende ir embora. Ele o tranquiliza, prometendo que ganhará tempo e depois simplesmente se retirará. Assim, fica cara a cara com o feroz dragão. Imediatamente, Espada ergue um muro de terra e faz cair escombros que esmagam a besta. Depois disso, recua ao lado de Van, caminhando com extrema elegância, o que preocupa Van. Espada se justifica dizendo que correr faz mal aos seus ossos, por isso, não o faz. Diante disso, Kenshin diz a Van que cuidará de Espada e pede que ele se adiante para organizar a defesa. Van concorda e corre em direção à entrada, mas ao mesmo tempo pensa no estado de todos. Se continuarem assim, será apenas questão de tempo, até o grupo se esgotar. Nesse momento, Panamera avisa do alto da muralha que a linha de defesa já está preparada. Ao ouvir isso, Van pergunta se pode cobrar o favor de antes. A loira sorri e aceita sem problemas, perguntando o que ele deseja. Van então pede que ela imobilize o dragão quando ele estiver chegando à muralha, para que junto ao grupo das balistas possam atacá-lo com tudo. Panamera reconhece que é um bom plano. Van se desculpa e promete que, ao derrotarem a besta, lhe dará muita carne de dragão. Entre risos, Panamera aceita. O dragão se levanta novamente e Panamera, ansiosa pela carne, prepara sua explosão de chamas. Van organiza as balistas e ordena que, mesmo com medo, não disparem até tê-lo na mira. Eles precisam de mais tempo, e é então que Di e sua equipe chegam pedindo desculpas pelo atraso. Van pergunta se apenas os 3 lutarão, e Di responde que não há problema, pois tem suas armas. Di ataca com toda a força, mas o dragão bloqueia. Contra-ataca com outra garra e seus homens o protegem, porém a força da criatura é tamanha que arremessa os 3 longe. O dragão avança, mas Espada os cobre com outro muro de terra. Van então ordena que recuem e avisa Panamera que o dragão já está perto o suficiente. Ela carrega novamente sua explosão de chamas.
Dee e seus homens correm para se afastar da explosão e manter distância. Com o dragão imobilizado, Van ordena que disparem todas as balistas. Todos prendem a respiração enquanto a poeira se dissipa, sem saber se o dragão morreu. Dee, com muita coragem, aproxima-se para verificar. Quando vê que o dragão abre os olhos, rapidamente corta sua cabeça, decapitando-o de uma vez por todas. Van suspira aliviado e anuncia a vitória. Todos comemoram, e as garotas chegam perguntando se ele está bem. Ele confirma. Panamera também se aproxima, dizendo que Haruch está ilesa, e elogia Van por sua liderança, parabenizando-o pela derrota do dragão. Van responde que venceram por pouco, mas reconhece que muitas aldeias teriam caído em menos tempo. Panamera destaca que contam com grandes heróis como Espada e Dee, que decapitou o dragão com um único golpe, além das incríveis balistas que conseguiram atravessar as escamas da criatura. Ainda assim, Van deseja melhorá-las para que possam disparar pelo menos 10 flechas de uma vez. Panamera sugere então realizar uma cerimônia pela vitória. Afirma que o homem que mais se destacou merece o título de Matador de Dragões e que anunciarão a façanha ao povo, honrando aqueles que tornaram isso possível. A líder da família Cayenne, a viscondessa Panamera Carla Cayenne, faz um discurso. Ela comenta que o dragão da floresta normalmente arrasta todas as aldeias em seu caminho, causando grandes danos às fortalezas, mas aquela aldeia sobreviveu sem nenhuma baixa. Assim, nomeia os heróis. Primeiro, Dee, que decapitou o dragão com um só golpe. Segundo, Espada, o mago que o imobilizou. E por último, o quarto filho da família Fértil, Bangnei Fértil, que, apesar da pouca idade, liderou e utilizou uma magia nunca antes vista para reforçar a aldeia em tão pouco tempo, assumindo também o comando na batalha. Todos celebram e aplaudem com entusiasmo. Em seus pensamentos, Panamera reflete que já conheceu todo tipo de pessoa, mas nunca alguém como Bang. Ela então relembra sua própria história. Nasceu na capital, em uma família tradicional de cavaleiros. Quando despertou sua magia, foi enviada rapidamente a um condado que oferecia as melhores condições. Lá treinou tão intensamente que preferia a morte, passando noites sem dormir para se tornar capitã. Depois, retornou à capital, teve seus feitos reconhecidos e tornou-se comandante dos cavaleiros do condado aos 16 anos. Travou muitas batalhas, acumulou méritos militares, tornou-se nobre e 6 anos depois, recebeu o título de viscondessa. Durante seus dias como nobre, certa manhã, o conde Ferdinand a chamou para dizer que queria casar sua filha mais nova com o senhor de uma terra remota. Foi então que conheceu a pequena Haruch. No início, questionou a decisão do conde, perguntando se não seria melhor apresentá-la a alguém sem título. O conde respondeu que dependia da situação, mas que, se algo acontecesse, apenas ela teria que lidar com um garoto. Assim, Panamera compreendeu a situação. Aproximou-se de Haruch e prometeu que, se o menino não tivesse talento, ela mesma rejeitaria o compromisso. A pequena, sem entender muito, perguntou se estavam a expulsando de casa. Panamera a tranquilizou, explicando que todos os irmãos já estavam comprometidos e que aquilo era comum. Mesmo assim, ao acariciar sua cabeça, desejou que o prometido fosse um bom garoto, confessando em pensamento que sentia empatia, pois também já se sentira nervosa ao ser afastada dos próprios pais. De volta ao presente, diante dos aldeões, após a vitória contra o dragão, Panamera reconhece o grande homem que Van é, dá um passo à frente e promete estabelecer uma aliança com a aldeia. Van se surpreende, mas sabe que isso trará muitos benefícios. Quando ela pergunta se ele aceitará a proposta, Van reconhece que, para alguém comum e para a situação atual da aldeia, trata-se de uma oportunidade única. Assim, aceita sem hesitar. Depois, em seu escritório, Van conversa com Espada sobre a derrota do dragão da floresta. O mordomo diz que valeu a pena levantar as muralhas, pois sem aquilo, a situação teria ficado complicada. Ele afirma que é apenas uma sugestão, mas agora que a muralha forte foi finalizada, eles deveriam se concentrar na construção da cidade. Van se lembra de que Espada disse, certa vez, que deveriam criar uma cidade para 10.000 pessoas. O mordomo confirma e diz que, para isso, precisam construir uma cidade atraente e é necessário aumentar o número de moradores. Nesse momento, Tio entra dizendo que Bel e Rango, da companhia mercantil, chegaram e informaram que vão comprar os materiais do dragão da floresta. Van se anima com a ideia de vender os materiais, pois assim conseguirá construir uma cidade maior. Ele vai até os irmãos e pergunta por que as pessoas da companhia mercantil querem comprar esses materiais. Rango responde que é um dragão de grande porte e, além disso, um dragão da floresta. As escamas, garras, presas e olhos estão em ótimas condições e devem valer, no mínimo, 100 moedas de platina. Van pensa que uma moeda de platina vale 100 milhões de ienes e que, se forem 100 moedas, isso dará 10 bilhões de ienes. Ele sente como se tivesse acabado de ganhar na loteria. Vemos então os dois mercadores conversando, dizendo que pensaram que tudo era mentira. Nesse momento, Van se aproxima deles, e o de verde diz para deixar tudo nas mãos da companhia mercantil Mary, pois irão comprar todos os materiais. O de azul acrescenta que são a maior companhia mercantil do país,
têm o apoio da família real e pagarão o maior valor possível. Van pergunta quanto pretendem pagar, e o de verde responde que 60 moedas de platina. Nosso protagonista se vira parcialmente e diz que precisa conversar com Bell e Rango. Os mercadores ficam desesperados, dizendo que os irmãos ainda são inexperientes como comerciantes e não sabem o valor correto. Van comenta com os irmãos que, pelo visto, o dragão não vale muito, já que ofereceram 60 moedas. Os dois ficam incrédulos, pois está claro que é material de primeira qualidade. O chefe vai até eles dizendo que também fazem parte da companhia, então devem falar a mesma coisa que os outros. No entanto, Bell afirma que são comerciantes e devem fazer uma avaliação justa. Porém, o chefe diz que nessa vila remota, mesmo que ofereçam 60 moedas, o garoto será obrigado a aceitar, ou eles serão expulsos da companhia. Ainda assim, os irmãos se negam, dizendo que querem realizar um negócio honesto, independentemente do local ou de com quem estejam lidando, pois isso lhes trará lucro no futuro. Os dois saem do galpão dizendo que os irmãos irão se arrepender. Van pergunta se realmente está tudo bem, pois eles podem acabar sendo expulsos. Ele questiona por que não criam a própria empresa. Isso surpreende os dois, pois não é algo tão fácil de fazer. Eles explicam que precisam cumprir 3 condições para a criação de uma empresa comercial. A primeira é pagar as taxas de filiação à guilda de mercadores. A segunda é possuir uma loja física e a terceira é ter a recomendação de alguém que possua um título de nobreza. Van pensa que as 2 primeiras não são problema, mas conseguir a ajuda de um nobre pode ser complicado. Logo depois, vemos Panamera dizendo que não se importa em oferecer a recomendação. Van, chocado, pergunta se ela realmente aceita, pois a companhia mercantil Mary parece ser a queridinha da família real, e isso poderia trazer perseguições para ela. Panamera pede que ele pense com calma. Como nobre em ascensão, ao aprovar a criação de uma pequena empresa comercial, ela não oferece ameaça alguma. Na verdade, se a pressionarem por isso, prejudicará o prestígio da própria família real. Van acha que faz sentido. Panamera completa dizendo que não possui território nem uma ordem de cavaleiros. Portanto, para almejar uma posição mais alta, é importante realizar feitos que o povo comente. Provavelmente falarão sobre como ela ajudou 2 comerciantes honestos. Van pergunta se não seria melhor espalhar que foi ela quem derrotou o dragão, para que sua família não descubra que foi ele. Panamera explica que uma vitória sobre um dragão é algo grandioso. Mesmo que ela declare ter sido a responsável, irão questioná-la sobre todos os detalhes e acabarão chegando até ele de qualquer forma. Ele se pergunta o que fazer para que seus pais não descubram. Panamera diz que há uma solução. Ele precisa ganhar um título de nobreza. Ela mesma ascendeu de uma posição baixa na Ordem dos Cavaleiros, mas como ele é filho de um marquês, provavelmente conseguirá primeiro o título de barão. Basta divulgar que foi ele quem derrotou o dragão e que, na verdade, ela apenas o conteve. Van fica desesperado, pois isso chamará muita atenção. Panamera não entende sua insatisfação. Com apenas 8 anos, ele já ganhou o apelido de Matador de Dragões e receberá um título de nobreza por esse feito. Ainda assim, ela compreende seus sentimentos. Quando conquistou seu primeiro título, seus inimigos aumentaram. Houve até quem tentasse se aproveitar dela, mas ela transformou todos em cinzas. Ela aconselha que se alguém mexer com ele, não hesite em disparar a balista. Quando acumular uns 10 cadáveres, ninguém mais ousará enfrentá-lo. Van fica assustado ao ouvir tais conselhos. Ele comenta que, se levar todo o crédito, pode comprometer as chances de Panamera ascender ainda mais. Ela pergunta se ele está preocupado com ela, pois não acha que esteja vivendo uma vida que justifique a preocupação de uma criança de apenas 8 anos. Van percebe que, na verdade, estava preocupado consigo mesmo. Panamera diz que ele pode ficar tranquilo pelos próximos 5 anos. Van, porém, pensa que em 5 anos irá morrer. Ele vai até os irmãos, que ficam chocados ao descobrir que Panamera dará a recomendação e felizes por poder abrir a loja. Indo direto ao ponto, pedem para Van vender os materiais do dragão para eles. Van concorda, e Bell diz que pagará 130 moedas de platina. Van agradece e fecha o negócio. Eles decidem ir até a capital real vender os materiais, mas descobrem que não há carruagens disponíveis para transportar as mercadorias, pois os mercadores da companhia Mary saíram com todas elas. Panamera percebe que querem prejudicar os irmãos, esperando que eles voltem chorando por ajuda. Caso não consigam transportar os materiais, terão de obedecê-los. No entanto, Van afirma que fará carroças novas para eles. Panamera também diz que podem usar seus cavalos de guerra, que receberam treinamentos intensos e são de outro nível em resistência e velocidade. Enquanto isso, vemos os 2 comerciantes na carruagem rindo, imaginando que Bell e Rango estejam arrependidos. Porém, logo avistam a viscondessa passando por eles com uma carruagem e percebem que os irmãos estão indo abrir uma nova empresa comercial. Finalmente, eles chegam à capital real no reino de Escuderia, e Panamera segue diretamente para a Câmara de Audiências a fim de se encontrar com o rei Dino em Zora Belrined. Depois de ouvir o que ela tem a dizer, o rei admite que presumiu que Panamera estivesse ali para solicitar um título mais elevado para si mesma. No entanto, para sua surpresa, ela esclarece que deseja que o monarca conceda um título a outra pessoa.
Panamera confirma que o homem em questão é o senhor de uma aldeia remota que atualmente está sob sua proteção, motivo pelo qual ele não pôde viajar até a capital. O rei questiona por que ela recomendaria alguém assim para a nobreza, e Panamera responde que isso se deve às grandes façanhas que ele já realizou, e principalmente ao potencial extraordinário que ainda possui. Isso desperta imediatamente o interesse do rei, pois, considerando a habilidade de julgamento de Panamera, ele acredita que pode esperar feitos grandiosos desse jovem. Ainda assim, quer saber que tipo de realizações alguém poderia ter alcançado em uma aldeia tão distante, onde sequer foram enviados soldados ou cavaleiros. Sem hesitar, Panamera revela que ele derrotou um dragão da floresta, deixando todos na câmara completamente atônitos. O rei pergunta se esse senhor é um mago elemental, mas Panamera esclarece que sua aptidão mágica é voltada para a magia de produção. Em seguida, revela que se trata do filho do Marquês Fértil, Van Ney Fértil, um garoto de apenas 8 anos. Cada vez mais interessado, o rei ouve enquanto Panamera relata que, ao chegar à aldeia que deveria governar, Van a encontrou sob ataque de bandidos. Mesmo assim, ele a defendeu e eliminou os criminosos com a ajuda de seus poucos subordinados e aventureiros que o acompanhavam. Depois disso, utilizou sua magia de produção para erguer muralhas ao redor da aldeia, cavar um fosso, reconstruir casas destruídas e reforçar as defesas. Foi então que o dragão da floresta atacou. Panamera participou da batalha, mas afirma que apenas o imobilizou. Van e seus homens o derrotaram com a própria força, sem sofrer nenhuma baixa. Embora o rei considere difícil acreditar, Panamera apresenta uma presa do dragão abatido como prova, mergulhando a sala em silêncio absoluto. Ela acrescenta que o rei deveria ver pessoalmente como a aldeia mudou sob o governo de Van em tão pouco tempo, garantindo que um homem sábio como ele perceberia que Van merece governar um território ainda maior para fortalecer a defesa do reino. Convencido e intrigado, o rei declara que deseja conhecer Van o quanto antes. Ao sair da audiência, Panamera solicita que seja anunciado publicamente que Van Ney Fértil matou um dragão, e em honra a esse feito, foi nomeado barão. Enquanto isso, na aldeia, Van padroniza as casas, tornando-as mais elegantes, reconstrói o centro do vilarejo e ainda ergue 2 torres, a Torre Óligo e a Torre Uva, que simbolizam o assentamento e permitem detectar inimigos à distância, reforçando ainda mais as defesas. Com isso, todos podem viver em paz, e Van sente-se satisfeito. Tilo percebe o estômago dele roncar e decide preparar o almoço, sugerindo que comam no topo da torre. Logo, Van e seus amigos fazem um piquenique no alto, apreciando a vista magnífica de toda a aldeia. Sparda comenta que, com prédios e instalações adequadas, talvez já seja a hora de chamá-la oficialmente de cidade. Van reluta, temendo que escolham um nome ridículo como Cidade Van, mas todos acham a ideia encantadora. Ele encerra o assunto antes que o nome pegue de vez. Após a refeição, Tyle surpreende a todos com um bolo que conseguiu preparar graças aos ingredientes adquiridos depois que Belly e Rango abriram sua loja na aldeia. Van fica feliz, sentindo que todo o seu esforço finalmente valeu a pena e que o lugar está se tornando realmente agradável. Todos apreciam o bolo, exceto Till, que tem comido doces diariamente e ganhou um pouco de peso. Nesse momento, Kemsin nota um grupo de pessoas se aproximando. Não parecem soldados nem aventureiros. Ao irem verificar, encontram pessoas em condições precárias perguntando se ali é a aldeia de Siatot. Sparda explica que antes da fundação atual, existia um povoado com esse nome, razão pela qual muitos ainda o utilizam. Um idoso do grupo revela que vieram de uma aldeia vizinha, onde pagam impostos altíssimos e quase não há jovens para trabalhar, pois o conde os levou para reforçar suas forças para a guerra. Van descobre que pertencem ao condado de Ferdinato, e embora teoricamente não devesse aceitar pessoas de outro domínio, percebe que arriscaram a vida para chegar ali. Decide então acolhê-los, oferecendo moradia, mesmo que não possam pagar impostos por um tempo, já que há comida suficiente, e ele pode construir casas. O idoso chega a se perguntar se aquilo não seria o céu, e informa que apenas 10 vieram primeiro, mas que a aldeia original possui cerca de 300 pessoas. Van pergunta se aceitariam uma casa por família, o que soa como um sonho. Ele envia aventureiros para escoltar o restante e oferece carruagens para transportar pertences, mas o idoso diz que possuem 10 vacas leiteiras graças aos pastos férteis do condado. A notícia anima Van, pois poderão produzir queijo, manteiga e outros derivados, criando uma nova indústria local. Assim, os aventureiros partem para escoltar todos até a aldeia. Sara e Orto se surpreendem com a generosidade de Van, já que ele está acolhendo 300 pessoas e oferecendo recompensas generosas pela missão. Florian os alerta para ficarem atentos, lembrando que já foram surpreendidos por um dragão antes. Quando os novos moradores chegam, Van os recebe com um grande banquete, oferecendo carne grelhada e descanso nas casas preparadas. Emocionados, alguns até choram com a qualidade da comida.
Depois, perguntam se haverá trabalho, e Van pede que ajudem nas estalagens, nas lojas e nos novos campos de cultivo, tranquilizando-os quanto às finanças, que ficarão sob responsabilidade de quem entende do assunto. Ron afirma que desde a chegada de Van, a vida melhorou muito, e todos farão o possível para que os recém-chegados também prosperem. Ainda receosos, eles ouvem Van explicar que, ao se mudarem, também estão ajudando a aldeia, pois em breve haverá uma companhia comercial, e o desenvolvimento continuará. Aos poucos, aceitam que podem ter uma vida melhor ali. Sparda lembra que, apesar do crescimento, ainda estão longe de se tornar uma cidade de 10.000 habitantes. Então, o desenvolvimento deve continuar. Bang nota um pouco de glacê no bigode de Sparda, mas ignora e reafirma que trabalhará duro para transformar o local em uma verdadeira cidade. Assim, termina o episódio 7, com o sonho de crescimento cada vez mais próximo de se tornar realidade.